Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? É isso aí, gente. Vamos embora pro nosso vídeo da semana, tá? Como sempre, né, para quem puder, eu vou estar pedindo, né, para quem puder, tá compartilhando, comentando, tá? Se inscrevendo no canal, tá? Deixando sua participação, seu like. É muito importante aqui pra gente no nosso trabalho, tá certo? Como sempre, não. Eu vou estar deixando aí, porque isso não é como sempre, mas às vezes eu deixo um número de telefone, tá? Aí para contato, para quem quiser tá agendando consultas, tá? Pro começo desse mês agora de julho, tá? Eu vou estar montando um número, tá? Especial aí pro canal. Tô pensando em fazer um grupo também lá pra gente trocar uma ideia, fazer algumas coisas. Tem algumas coisas que eu pretendo estar fazendo, tá? E aí, enfim, tá? Então tô projetando fazer algumas coisas, quem sabe dá, tá? Pra gente, vou ver como é que eu vou estar esquematizando. Mas eu vou deixar um número, tá? Só pro canal mesmo, tá? E para agendamento de consultas e enfim, tá? E é isso, gente. Bom, vou estar pedindo desculpa, tá? Por essa cuts aqui. Gente, não tem como apresentar algo melhor hoje, tá? Eu tentei hoje o dia inteiro, o dia inteiro, ficar mais apresentável. Tive que colocar esse pano aqui na cabeça pra ver se melhorava a apresentação, tá? Vocês estão vendo isso daqui, né? Vocês estão vendo. Isso daqui não é ressaca pelo jogo, né? Da Copa de ontem do Brasil, que eu quase morri, né? Quase infartei. Porque eu sou daquelas que não ligo, mas não posso sentar pra assistir, porque aí eu passo nervoso. Mas não tem nada a ver com isso não, tá? Isso daqui foi uma noite de sonhos, né? E uma noite mal dormida. Desde domingo que eu tô numa sonhadeira. Antes de começar aqui o vídeo, inclusive, eu tava tentando entender sobre um dos sonhos que essa espiritualidade vai acabar comigo. Eu vou ter que entender essa outra. Gente, olha, só por Deus. Deus, sério. Tá, mas eu entendi. Eu agradeço a mensagem de verdade, sim, que eu falo, né? A gente, quando fala dos nossos guardiões, dos nossos protetores, quando a gente cuida, né? Quando a gente faz as coisas certinho, quando a gente tem essa conexão com a espiritualidade, gente, não tem como. Eles mostram quando tem alguma coisa. Ou é em sonho, é alguma intuição, né? E aí, quando eu venho pra cá, pum, confirma, né? Sempre confirma. E aí, eu vou mais além, porque eu não fico só aqui. Aí eu vou procurar, né? Normalmente eu procuro o meu sacerdote para saber, né? E sempre confirmou, gente. Nunca teve alguma vez que foi ao contrário, não, tá? Então, não tem jeito. É o que eu falo, gente, é difícil o que eu não saiba. Principalmente quando o assunto sou eu. Não tem como eu não saber. Até quando no assunto não sou eu tô sabendo, imagina quando é, né? Então, enfim, isso daqui, ó, é uma noite, 2 noites, né? Sonhei de domingo pra segunda. Esse sonho foi o que me deixou mais encafifada, que é o que eu tô atrás, né? Mas o de ontem, gente, me desgastou ao extremo. Ao extremo. Eu não dormi nada. Eu acordei várias vezes à noite, várias vezes, com aquela sensação de medo, de, sei lá, uma coisa. Não era medo de como é que fala, meu Deus? Medo de estar tendo um pesadelo. Era uma coisa esquisita, sabe? E eu acordei e parecia que eu tinha tomado banho. De tão suada que eu tava, até o cabelo tava. E não deu tempo de sair fazendo muita coisa hoje, não. Tive que me arrumar do jeito que deu, porque tava esperando ter que, sei lá, lavar cabelo, essas coisas de manhã, né? Que aí, quando eu faço isso, eu tenho que acordar até um pouco mais cedo. E, enfim, gente, o dia inteiro cansada. Parece que eu levantei, o corpo levantou, mas a alma ficou lá onde ela tava. Nos passeios dela, né? Incrível. Assim, ó, se eu for analisar os dois sonhos, de domingo para segunda, ele tinha muito mais informações e tinha muito mais. Mas esse daqui realmente parece que eu fui com uma rave. Parece que eu fui comemorar o jogo do Brasil em outra dimensão. Porque, ó, gente, e assim, angustiada, cabeça pesada, o corpo doendo. Tipo, hoje foi um dia muito complicado. E aí, né, eu não consegui gravar o vídeo ontem e não consegui gravar o vídeo no domingo, porque eu tava muito cansada. E aí eu deixei pra gravar hoje. Então, gente, é isso daqui. Ou era isso daqui, ou a gente não tinha vídeo, tá bom? E assim, gente, fazia um tempo que eu não vinha com esses sonhos, né? Assim, tava tendo, mas tava sendo
eu não tava lembrando de tudo, ou tava tendo algumas coisas, não tava pesado do jeito que tá. E o pesado é porque, gente, realmente, parece que eu tô vivendo uma vida lá do outro lado. Acontecem muitas coisas. Tem vezes que eu sei que é só sonho. Não tem nada de demais. Agora tem vezes que não. Tem vezes que quando eu acordo eu já falo, vixe, posso correr. Que aí tem alguma coisa. Certo? Então é isso. E aqui pra hoje, no nosso vídeo de hoje, a gente vai estar fazendo aqui as tendências. As tendências, né? As previsões e as tendências aqui pro signo de Câncer. Nosso signo do mês, que é o signo de Câncer. Eu acredito, eu não sei, talvez até consiga estar colocando ainda hoje, senão esse vídeo vai pro ar amanhã cedo, tá bom? Então a gente vai estar falando aqui sobre o signo de Câncer, que é o primeiro signo aí do elemento água, né? Que a gente vai ter aqui na nossa roda do zodíaco, né? Então é o primeiro signo do elemento água, que é o signo de Câncer. Como sempre eu vou estar fazendo aqui um textinho, tá bom? E depois a gente já vai aí para as previsões, tá? O signo de Câncer é o quarto signo do zodíaco, pertencente ao elemento água e regido pela lua, né? Abrange os nascidos entre o dia 21 de junho e 22 de julho. Seus nativos são conhecidos pela extrema sensibilidade, intuição aguçada e forte ligação com o lar e a família. A personalidade, tá? São pessoas afetuosas, leais e acolhedoras. Assim como o caranguejo, que é o seu símbolo, possui uma casca, né, resistente por fora para proteger o seu interior vulnerável e sensível. Os pontos fortes, tá? Empatia profunda, excelente memória afetiva e forte instinto de proteção por quem amam. Desafios, tendência à carência emocional, apego excessivo ao passado e oscilações de humor. Tá? Combinações amorosas costumam ter excelente compatibilidade com outros signos de água também, né? Como escorpião e peixes. Tá? E aqui a gente vai falar um pouco sobre a lua dentro da astrologia, tá? Na astrologia, a lua representa o seu mundo emocional, sua intimidade e os seus instintos mais profundos. Ela governa como você se sente seguro, como reage ao ambiente, como cuida de si e dos outros, tá? Enquanto o Sol é a nossa essência, a Lua é o seu refúgio interior. Na astrologia, a Lua é o astro que rege as emoções, a intuição, os instintos e o mundo interior. Está profundamente ligada à nossa necessidade de segurança, ao passado e à energia de proteção materna, tá? Aí aqui eu coloquei de novo, né? As emoções e as reações, que é o que ela vem representando, que mostra como você lida com os sentimentos e reage instintivamente ao ambiente, tá? Segurança e lar. Representa o que você precisa para se sentir seguro, acolhido e em casa, tá? A figura materna simboliza sua relação com a sua mãe ou com os primeiros cuidadores e o seu próprio instinto de nutrir. Fases e ciclos, assim como as fases lunares, o seu humor e energia podem ser cíclicos e oscilantes. Eu acho que tem um pouco a ver aqui com o signo de Câncer, exatamente por ter essa regência da Lua, né? Tá falando que podem ser signos sim, tá? Que podem ter um pouco de oscilação aí com relação ao humor. Não que a gente não possa ter, acho que todo mundo tem, mas exatamente por trazer mais essa regência, né? Eu acho que são signos também que têm uma tendência a serem um pouco mais apegados, tá? Principalmente quando a gente fala do lar, quando a gente fala da família. Por ser um signo muito dominado e regido pelas emoções. Porque o elemento água a gente vai falar das emoções. A gente vai falar da intuição, a gente vai falar dos sentimentos e o porquê não as memórias. Por isso que falo muito do passado, né? Ligado muito ao passado, mas são as memórias, tá? E eu acho que não são só as memórias de agora, né? Vai falar muito da infância, mas também fala das memórias, para mim, ancestrais, como sempre. Então, traz muito esse senso profundo. Eu acho que os signos de ar, eles são de água, eles são muito profundos, né? E aí, podem ser até mal interpretados, tá? Mas assim, vamos falar no ponto negativo, pode ter uma tendência à carência, à manipulação. Por que eu falo isso? Porque são os pontos obscuros, não obscuros, né, mas os desafios, né? Um lado, eu vou falar assim, um lado sombra, vou falar,
Até mesmo quando a gente fala do naipe de copas aqui, que é do elemento água. Tem uma tendência, tá? Ao apego emocional, né? A não saber lidar muito com as emoções, ter essas oscilações, né? Tem muitos problemas, eu vou falar assim, para lidar com as próprias emoções. E a lua traz muito isso, né? Essas oscilações com relação ao próprio humor. A lua rege muito o inconsciente, tá? Rege muito o inconsciente também, né? Então, tem essa ligação forte, certo? E é isso, gente. Eu tenho, deixa eu ver, algumas pessoas próximas do signo de Câncer. E eu vou falar o que eu acho. Eu acho que o canceriano é o típico come quieto. No meu ponto de vista, é o come quieto. Por quê? Porque eles parecem muito fofos, né? Essa, não que não sejam, tá, gente? Mas assim, às vezes até meio frágil, meio bobo. Sabe aquelas pessoas que são, né, menosprezadas, né? Essa não é a palavra. Sabe quando a gente superestima as pessoas? Subestima a pessoa, não, porque não é que eles são bobos, mas parece serem inocentes demais, essa é a palavra, tá? Mas eu acho que eles têm uma casca muito grande. Eles não aparentam a sua profundidade em todos os sentidos, até com relação aos seus próprios defeitos. Eu acho que o canceriano ele esconde muito quem ele realmente é, no meu ponto de vista. Não tem à toa, né, que tem essa casca dura. Vou falar assim, não é nem essa casca dura, como é que fala quando a gente usa uma armadura? Mais ou menos isso, para realmente esconder aquilo que tá no nosso íntimo, na nossa profundidade. E tanto para o positivo, quanto para as vulnerabilidades também, eu vou falar, e por que não pelos defeitos também. É o que eu sinto das pessoas que eu convivo, tá? Porque, nossa, é doce, é educado, mas, ó, gente, pra mim, é só uma fachada. Não que sejam pessoas ruins, mas elas não demonstram aquilo que elas realmente são, aquilo que elas realmente pensam. Eu acho que são um pouco manipuladores. Pelo lado, e assim, quando eu acho que tá no negativo, podem ser um pouco manipuladores. Agora, se souberem usar isso pelo lado positivo, a gente pode falar da persuasão, tá? Então, tem que saber lidar, né, com os cofos, ou falar assim, né? Então, vamos estar aqui, a gente vai estar fazendo nossa previsão. Primeiro, a gente vai ver a situação que vai estar aqui em evidência, tá? Os desafios que essa situação pode estar trazendo, tá? Aqui a gente vai fazer umas perguntinhas, depois a gente vai fazer, tá? Afetivo, família, trabalho, né? Que a gente costuma fazer o normal, tá bom? Gente, tenham paciência comigo hoje. Porque eu acho que eu ainda tô lá do outro lado, tá? Até que melhorou agora, depois que eu sentei aqui. Porque, gente, vocês não me viram hoje. Tava aparecendo que eu tinha levantado da cama, nem me trocado, tinha ido trabalhar. Porque por mais que olha, eu fui várias vezes no banheiro, ainda passava uma maquiagenzinha, tentava arrumar... Gente, não ia. Parecia que eu tinha ido pra balada, tinha zoado a noite toda e tinha ido trabalhar. Mentira, gente. Eu ainda dormi mais cedo. Eu deitei mais cedo, ou seja, eu tive mais tempo pra sonhar, né? Mais tempo pra ficar assim também. Né? Ô, tchau, Oriô, né? Ô, tchau, Oriô. Aqui a gente vai estar fazendo hoje as previsões e as tendências para o signo de Câncer, tá? Então a gente vai estar fazendo aí pro período aqui. Hoje é dia... Gente, hoje é dia 30. Então, vamos fazer aqui pra eles, né? Do dia 30 ao dia 22. Mas vai estar regendo o período aí que é da regência do signo de Câncer, tá? Então, a gente vai fazer aí como se fosse do dia 21 ao dia 22. Mas começa a contar a partir do dia aqui que vocês vão estar assistindo, tá certo? É isso, que eu já tinha esquecido qual era a data aqui, tá? Qual é a situação que vai estar em evidência aqui? Para o pessoal aqui, né? Para os nossos consulentes do signo de Câncer. E serve para você que tem Sol, Sol, Lua e Vênus, ascendente também no signo de Câncer, tá? Então, Sol, ascendente, Lua e Vênus, tá certo? No signo de Câncer. Eu não sei, eu acho que eu não tenho nada no signo de Câncer. Não que eu lembre, tá? Qual é a situação aqui? 6 de espadas. Ixi, talvez vocês vão precisar abandonar algumas situações aqui para estar seguindo em frente.
A gente pode falar de um momento de recuperação para algumas pessoas também, por que não? Não é bem recuperação, mas pode ser também, dependendo do ponto de vista. Mas eu vejo que aqui, para algumas pessoas, vocês podem estar abandonando alguns barcos, né? E decidirem aí seguir em frente. Para algumas pessoas pode ser o início de uma recuperação. Para algumas pessoas que envolva o próprio emocional, porque né, a gente pode falar de algumas situações aqui ligadas à mente também. Mas eu sinto que talvez vocês vão ter que, talvez, deixar a emoção de lado, começar a agir um pouco mais pela razão. Vamos entender aqui os desafios, tá? Ó, para algumas pessoas, a gente pode estar falando aqui de acontecimentos rápidos que podem estar acontecendo, né? Movimentos rápidos, a gente pode falar que o maior desafio talvez seja se movimentar, né? Trazer movimento para essa situação, ou se movimentar diante dessa situação. Para algumas pessoas, a gente pode falar de comunicação também aqui. Qual a resposta aqui para mim diante dessa situação, por favor? Nossa, 8, 6. Gente, não tem jeito, aqui é seguir em frente. 6 de espadas com 8 de copas. Presta atenção. Aqui, algumas pessoas vão ter que abandonar algumas situações aqui. Eu acho que eu entendi. Acho que eu já entendi. Caminho a seguir. Aqui, por favor. Caminho a seguir, um 4 de copas. Pode ser. Pode ser que vem uma coisa aqui na minha cabeça. Lê. Fala pra mim aqui qual é o conselho. E diante dessa situação. 7 de copas. Vocês estão tranquilas hoje? Vocês estão de boa hoje? Ai, meu Deus. Calma aí, que não é esse aqui que eu vou usar agora. Eu já até me perdi. Ai, Deus. Eu acho que eu já entendi a mensagem aqui. Mas eu vou pegar aqui pra gente tá vendo aqui como que tá a mente deles nesse momento. A gente vai entender como é que eles chegam aqui, o porquê que eles vão ter que virar as costas. Isso aqui. Fala pra mim como é que tá a mente daqui, dos consulentes aqui, dos cancerianos nesse momento. Como tá nesse momento? Eita, nossa senhora. Peraí, gente. Fala aqui pra mim, como é que tá a mente deles nesse momento? Totalidade. Quais são os desafios aqui com relação à mente deles nesse momento? O fardo. Nossa, que interessante. 6 de espada 2 vezes, hein? O desafio para eles aqui da mente, a própria mente de vocês, né? Nem o que eu falei aqui, talvez seja a questão de seguir mesmo, né? Que ser um pouco mais racional. Talvez vocês não estão conseguindo enxergar essa situação mesmo aqui, né? Não conseguem ter um movimento ou ter a clareza para conseguir seguir em frente. Mesmo essa situação não tá trazendo aí uma sensação boa, porque a gente fala do fardo aqui, pode ser um peso que as pessoas, que vocês podem decidir continuar carregando exatamente por não conseguirem seguir em frente, ou não trazerem movimento, não se movimentarem, terem ações diante dessa situação,
tá? E o que a mente deles querem que eles saibam nesse momento? E que eles não estão conseguindo ter clareza para enxergar. O que está inconsciente aqui? Preguiça. Ai, meu Deus do céu. Deus do céu, gente. Olha isso aqui, hein? Ai, meu Deus. Ah, faz sentido. Olha aqui, olha. Esse 4 de copas aqui, com essa preguiça logo lá, gente. Já entendi tudo aqui. Ha, já me deu a resposta, tá? Já deu. Qual é a energia aqui, diante dessa situação? Fala pra mim. Qual é a energia dos cancerianos aqui pra esse período, tá? Da regência. Roda da fruta. É, gente, não tem jeito. A gente vai falar de mudança aqui, ó. E podem ter situações que vão gerar causa aí na vida de vocês, tá? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Pode estar entrando aí. Eu vou falar sair da zona de conforto, porque aqui vocês vão ser obrigados a acessar o próprio caos, né? Diante das mudanças que a vida vai trazer. São mudanças aí que vocês não estão esperando, né? Por isso que fala aqui, ó, os acontecimentos rápidos. Lembra que eu falei? Pode ter situações rápidas que podem estar se movimentando aí na vida de vocês e que vai trazer mudança, vai deixar as coisas instáveis. Vocês podem se sentir bem instáveis durante esse período, né? Aqui, tá bom? E aqui, gente, vai ter que acessar o próprio caos. Aqui, a própria verdade. Vai ter algumas estruturas aí que vocês vão ter que deixar cair. Não vai dar para viver mais essa estrutura. Ou fingir estar vivendo uma estrutura. Ou por que não? Quem que a gente falou do caranguejo é mostrar uma casca, uma estrutura que na realidade não tá sólida aí para continuar. Algumas bases vão ter que serem revistas e serem refeitas para esse período, tá? Mudança tem aqui, gente. E a roda da fortuna é assim, ó. Ela é uma carta que pode falar... As pessoas falam muito de sorte, né? Com relação a ela. Mas, gente, eu sempre falo assim, ó. Você tá num período ruim, sai a roda da fortuna... Aí eu entendo que vai trazer mudanças positivas. Porque mudanças vão vir. Então, a tendência à roda gira. O que tá bom... o que tá ruim fica bom. E o que tá bom? Tem uma tendência a virar pro outro lado. Então, a gente sempre tem que entender como é que tá a vida da pessoa, tá? Eu não sei, gente, eu vou ser muito sincera, eu não olho muito a espiritualidade para essa questão de sorte. Não é que eu não acredite que a gente não tenha sorte, eu acredito sim. E a gente precisa acreditar na sorte que a gente traz conosco, né, durante aí a nossa vida. Mas para mim não existe sorte se você não se movimentar. Se não tiverem as mudanças necessárias. Não tem como. A espiritualidade não vai te presentear com sorte que vai cair do céu. Você vai ter a sorte ao seu favor. Eu penso assim. Mas você precisa se movimentar. Essa história de que a espiritualidade das coisas de mão beijada, eu não entendo e eu não vejo dessa forma, tá? Então, por isso que eu falo isso aqui. Tá? Como é que eles chegam aqui nesse período? Como é que eles vão entrar? Como é que eles estão chegando nesse período de regência aqui do signo deles? Fala pra mim, por favor. Ah, tá. Acho que eu entendi. Presta atenção. Vamos lá. Já falei aqui, né? A energia, a gente vai estar falando disso aqui, tá, gente? De mudança, né? São pessoas que podem estar... Presta atenção. A vida, a mente... Pode ser o que seja que vocês estão um pouco instáveis, ou a vida de vocês pode estar instável. Ou vocês podem estar sentindo... Ó, eu vou falar o que eu senti de verdade aqui, tá? Vocês sentem uma certa instabilidade. Pode ter aqui até essas oscilações de humor, enfim.
Pode ter, porque a roda da fortuna, ela fala isso, das coisas muito inconstantes, tá? Mas eu senti que tem muito a ver com você, com a sua estrutura emocional, tá? Aqui com relação a isso, tá? E o que que acontece? Vocês podem ser pessoas que vieram se fazendo de forte durante muito tempo, ou tentando manter algumas estruturas que você já não conseguem mais. Talvez por isso mesmo que aqui o próprio emocional de vocês, ou o que quer que seja, vem sofrendo essas oscilações, tá? Porque o que que acontece? Essa estrutura aqui não tá sólida. Quando não tá sólida, quando as coisas não tão bacanas, não é? A gente tem essa tendência a vir oscilando. Só que a gente não quer olhar para aquelas estruturas que já não tem mais como continuar na nossa vida. Seja aquele relacionamento que não tá bacana, seja a vida em família, seja o trabalho, enfim, é aquilo que tá tirando a nossa base. É aquilo que tá tirando a nossa estrutura, né? E aí a gente vem tentando se manter em estruturas que não cabem mais na gente. Não é verdade? A gente vem tentando. Mesmo a gente vendo o mundo desmoronar, ou a gente mesmo vem desmoronando aí, né? No passar do tempo. Para algumas pessoas, pode estar ligado até, inclusive, a uma falsa sensação de estabilidade. Vocês podem passar essa sensação de serem pessoas estáveis, né? Umas pessoas estáveis, seguras, mas que na realidade, no fundo, não é isso. É como, eu vou falar o que eu senti, mas é como se você tivesse contando uma mentira sobre você mesmo. Nesse momento, você tá sensível. Nesse momento, você tá instável. Você vê, pode ser tudo aquilo que você acreditava ter estrutura, ou estar estruturado na sua vida, seja com relação à sua mente, seja com relação ao seu emocional, seja com relação à sua vida, você vê essas bases caindo. Você pode ver, como é que fala? Até mesmo com relação às projeções, porque eu vi aqui, onde é que tá? As projeções, eu tinha visto alguma coisa. Aqui, ó, os enganos, as projeções, aquela sensação de falsa ilusão. Para algumas pessoas, vocês podem ter achado que vocês vieram se iludindo aí no decorrer dessa caminhada. Para algumas pessoas tem isso aqui. E aí chega a roda da fortuna na nossa vida. E a torre. Gente, aqui não tem como. Sair essas duas cartas junto, eu vou ser realista com vocês. A gente vai falar do caos aqui. Vocês vão ter essa falsa sensação, não é falsa sensação, vocês vão ter essa sensação de caos. Vocês vão ver tudo muito instáveis, mudanças acontecendo. As coisas vão mudar aqui, ou precisam mudar. Mas a energia de vocês para esse período vai estar pedindo mudança. Vocês vão ter que rever essas estruturas, tá? E ter uma tendência muito grande às coisas mudarem. Por quê? Vocês talvez comecem a olhar para si, olharem mais para si. São pessoas que podem, vocês chegam aqui com essa sensação, que eu disse, essa sensação de falsa segurança. Então, vocês podem, inclusive, demonstrar para as pessoas, né? Essa segurança que, na realidade, nem vocês mesmos estão sentindo com relação ao entorno, com relação à própria vida, com relação a si mesmo. Vocês não estão se sentindo seguros nesse momento. Ou vocês podem... Não, aqui é como vocês chegam, então vocês não estão sentindo, né? E vocês buscam por segurança, vocês buscam por estabilidade, vocês buscam por transformação. E algumas pessoas, inclusive, têm uma tendência a buscar pela própria espiritualidade. Ou buscar essa segurança, pode ser, tá? Que talvez essas mudanças aí possam trazer esse olhar de vocês estarem procurando se consolidar, eu vou falar assim, ou se sentiram, ou estruturarem uma questão espiritual, ou como ser espiritual, ou tá buscando, por que não, uma segurança dentro da espiritualidade, ou se desenvolverem como seres espirituais. Para algumas pessoas, ou vocês estão buscando essa segurança diante da espiritualidade. É meio como vocês chegam aqui, tá? Mas vocês buscam por transformações. Vocês querem segurança, vocês querem se sentir seguros, né? Aqui, tá? Eu vou falar isso, tá bom? E aí, o que que acontece? A situação que vai estar aqui em evidência. A grande maioria das pessoas aqui sabem que vão precisar deixar algumas situações para trás. Se vocês quiserem as mudanças que vocês buscam, ou essas transformações que vocês desejam, né? Vocês vão precisar deixar algumas coisas para trás. Acredito que essa própria mudança aqui, ó, que a tendência, né? Que essa roda da fortuna venha trazendo,
para vocês aqui possa gerar essa situação, tá? Que vai ser hora de abandonar o barco. Para algumas pessoas vocês vão ver isso. Ou vocês vão precisar abandonar algumas situações para estar seguindo em frente. O porquê não está se recuperando diante de algumas situações. Porque aqui, como é que eu falo assim, se recuperar? Sabe quando a gente passou por um desafio muito grande, né, ali, e a gente precisa seguir em frente, a gente sabe que pra gente estar se recuperando, né, ou pra gente vir se recuperando, a gente vai precisar abandonar algumas situações e seguir em frente. Não tem muito como a gente tá mudando isso. Vai ser o momento de seguir em frente. E aqui, o porquê não? A gente vai ter que mergulhar nas próprias emoções, né, talvez, ou enfrentar essa questão, as nossas emoções, os nossos sentimentos, ou por que a gente se sente assim, o que gera essa instabilidade diante dos nossos sentimentos, porque a gente não se sente seguro para mudar, para seguir em frente. O que me prende nessa situação, o que me deixa estável, parado nessa situação. Porque aqui, ó, vocês chegam nessa mesa, presta atenção, para muitas pessoas, com essa sensação não, vocês podem estar... Sabe quando a vida tá parada, estagnada, sem mudança? E essa falsa sensação de estabilidade. Para vocês estão estáveis, mas na verdade não, a vida de vocês não estão andando. Vocês estão vivendo um grande marasmo. Por isso que a vida aqui pede, essa situação vai pedir para que vocês se mexam, para que vocês andem, para que vocês mudem, né? É hora de seguir em frente. Não vai dar para continuar do jeito que tá. Mesmo que vocês não queiram encarar a situação, a grande tendência é isso aqui, tá? Fala mais pra mim sobre esse 6 de espadas. Ó, algumas pessoas podem estar vivendo uma situação, ou virem para o fardo aqui, né? Situações bem desgastantes. Vocês podem estar se sentindo desgastados emocionalmente, espiritualmente. Como é que fala? Até com relação à própria saúde, tá? Algumas pessoas podem ter enfrentado aqui, porque não a gente vai falar... Eu vou falar de doenças, tá? Pode estar sofrendo, pode ser doenças emocionais, né? Aqui, porque não, tá? A instabilidade, a falsa sensação. Algumas pessoas podem ficar muito doentes até por conta disso, tá? Por não quererem enxergar essa situação. A própria saúde pode estar um pouco instável, né? Tá tendo oscilações aqui. A gente fala de prejuízos para algumas pessoas, até porque não de roubo. Eu senti aqui, eu vou falar o que eu senti, tá? Roubo energético para algumas pessoas, né? Pode ter esse roubo de energia. É assim, ó, não é que é roubo de energia. Vocês podem estar se desgastando demais e colocando a energia de vocês em situações que, na realidade, estão tem mais prejudicado vocês, né? Então aqui a gente vai falar de pessoas que podem estar sofrendo de esgotamento, de desgastes aqui, entendeu? Então essa situação que vocês vieram entrando aqui é uma situação que está totalmente desgastante, né? E para quem está sofrendo essas oscilações com relação à saúde, tome cuidado, porque são questões aqui bem silenciosas, que às vezes vocês nem estão vendo o que tá acontecendo, tá? Mas que lá na frente, eu vou falar assim, ó, o que eu senti, tá? Doenças psicossomáticas, sabe que são questõezinhas que a gente vai deixando, e é diante desses desgastes mesmos que a gente vem vivendo, dessas situações desgastantes. Por que não aqui, ó, se você trabalha demais, tá? Essa situação também, relacionamento que não tá bacana, a estrutura que vocês estão vivendo não tá bacana, ponto. E aí, a vida vai pedir por mudanças e vocês vão precisar abandonar essa situação e tá seguindo em frente, tá? O maior desafio para vocês aqui, gente, é ter ação. É ação, é movimento, né? O desafio aqui é isso para vocês, é se vocês se movimentarem, né? Aqui. É o que eu sinto, tá? Porque o que acontece? Aqui já saiu na resposta o que vocês precisam fazer. Então, aqui são pessoas, até porque a gente tem a preguiça aqui, não tem muito como tá falando que não, né? Então, aqui o desafio para algumas pessoas é exatamente se movimentar. Trazer ação para a própria vida, né? Aqui, porque a vida de vocês está parada. Então, não tem movimento, não tem ação, né? E aqui um desafio para vocês é se movimentarem, é agirem. Para algumas pessoas pode ser se comunicar. Pode ter com relação à própria comunicação. Talvez vocês comunicarem o que vocês sentem, o que vocês querem.
O porquê que essa situação tá desgastante. São pessoas que podem ter desafios para falar o que sente. Eu senti isso aqui, né? Porque a gente tá falando de um signo de elemento água, eu vou falar com relação aos sentimentos. Por isso que vocês podem ficar meio parados, estagnados, né? Deixar a vida de vocês aí um pouco estagnada. Então, eu senti isso aqui, tá? Porque vocês têm medo da mudança. Essa é a realidade aqui. Medo de agirem. Né? E aí, gente, não tem jeito, ó. Presta atenção. Eu perguntei qual é a resposta diante dessa situação. 8 de copas. Vai chegar um momento que é o seguinte. Você não vai aguentar mais. Essa situação deve estar tão desgastante que mesmo com medo da mudança, mesmo com medo de agir, né? Mesmo vocês vendo aqui, ó, que existem motivos para continuar, ou quem sabe ainda tem, assim, vou falar, um respiro, não é um respiro, mulher, um facho de luz ali, um cálicezinho ali, né? Os cálices estão aqui em tela, tá vendo? Porque ainda tem os cálices que não caíram aqui dentro, né? Só que aí o que acontece? Mesmo assim, vocês vão decidir seguir em frente. E o porquê que eu falo? E a resposta aqui é exatamente a seguir em frente, por mais que doa. Sabe aquela sensação, algumas pessoas podem trazer, inclusive, aquela sensação de fracasso. Ah, eu fracassei diante dessa situação. Ou eu tô fracassando diante dessa situação exatamente pela necessidade de seguirem, de ir embora. Só que aqui na realidade não, tá? É que tá muito pesado. Tem situações que tá muito pesadas pra você ir, canceriano. E não necessariamente isso envolva um relacionamento. Ó, eu venho uma coisa aqui, sabe quando você tá num trabalho? Vou até falar assim, ó, pessoas que já seguem uma carreira. Só que sabe quando você percebe, vou falar que nem eu, ó, que tô na idade que eu tô, os meus 40 anos. E você fala, cara, eu adoraria fazer uma transição de carreira, largar tudo isso daqui e seguir, porque isso não tá me fazendo bem. Só que eu tenho medo de mudar, eu tenho medo de agir, né? Por quê? Porque eu me sinto seguro ali naquela situação. Eu me sinto seguro. Só que essa falsa sensação de segurança, porque na realidade, gente, essa segurança real, ela não existe, porque a vida, ela é cíclica. A roda da fortuna fala dos ciclos da vida. Tudo que tá em cima. Como é que é? Aquilo que tá embaixo é o mesmo que tá em cima, o que tá em cima é o mesmo que tá embaixo, né? É um negócio assim que a gente fala, né? É mais ou menos isso. Então, são essas mudanças. A vida é feita de ciclos. As coisas mudam, nada é permanente na vida, entende? Então, é essa sensação de falsa segurança que nós temos e a gente fica paralisado, sem medo aqui, com medo de agir. Só que isso, a tendência, que eu vou falar assim, lógico, gente, que não é tudo isso que vai acontecer dentro desse mês, mas vocês podem começar a ganhar a clareza. A clareza. Talvez você vai ver essas estruturas aí e você comece, sabe aquela, você vai ter que viver essa sensação de caos pra você tá conseguindo seguir. Você vai chegar naquele ponto que não vai conseguir, você vai ser obrigado a seguir. Eu vivi isso na minha vida. Mesmo com medo, eu não tinha muita saída, eu tive que ir, porque eu sempre fui assim. Medo de agir, medo de mudar, com a sensação da falsa segurança que tava acabando com a minha vida, né? E aí eu fui obrigada a seguir, eu não tive, a vida fez assim, literalmente, como a roda da fortuna, tudo despencou, tudo caiu. Gente, eu vivi essa situação, era aquela sensação de caos, não foi fácil, mas eu tô aqui. E eu fui aprendendo nessa jornada com a espiritualidade que nada é permanente, não tem como. E eu tive que aprender muito isso, porque eu tenho essa questão da segurança muito forte em mim, né? Capricorniana, com lua em touro, é segurança. Eu preciso de segurança para me sentir, como é que fala? Eu preciso me sentir segura para estar agindo na minha vida em todas as situações. Só que aí eu fui aprendendo, e eu falo que a espiritualidade, quando eu fazia alguma coisa que a espiritualidade pedia para mim fazer, que eu sabia que era para estar me criando uma estrutura, mesmo que fosse mais, assim, com relação à própria espiritualidade, eu achava que, nossa senhora, agora eu vou ganhar mais estabilidade. Aí o que acontecia? Caía, virava tudo de perna pro ar. E dessa última vez foi bem isso. E eu fiquei extremamente revoltada. E aí eu fui entender exatamente o que a espiritualidade quer me mostrar. Para. Não existe essas... A sua vida não vai ser essa linha reta. As coisas vão mudar. E você precisa aprender como lidar com as mudanças. Então, entende isso. Isso fica aqui pra vocês, tá? Diante desse medo que vocês têm de seguir, tá?
Qual é o caminho de vocês a seguir? Gente, presta atenção. Eu vou falar o que eu senti aqui, porque saiu o 4 de copas e a carta da preguiça, tá? Então, o que que acontece aqui? O que que eu vou falar? Eu senti que o caminho a seguir, talvez, é ser mais grato ao que a oportunidade... Ó, presta atenção. É seguir a oportunidade que a vida vai te ofertar. É isso. Esse é o caminho a seguir. Eu vou falar, mas eu fico entediado. Porque presta atenção. Ó, tá vendo aqui, ó? Essa mãozinha aqui, a gente fala que essa mãozinha que aparece assim normalmente, né, em nuvem, alguma coisa, tem assim, é como se fosse a mão da espiritualidade, do divino, tá trazendo aqui, ó, uma oportunidade pra ele, né, tá trazendo. Só que essa pessoa, ela só tá tendo olhos pra aquilo ali que tá ali no chão, ela não consegue enxergar as oportunidades que chegam até ela, ou aquilo que a vida oferta a ela. O que que eu entendi muito aqui? Que a espiritualidade, que seja, né, a vida vai estar te ofertando uma nova possibilidade, uma nova oportunidade. E aqui o que que acontece? Você precisa olhar para essa oportunidade, ser mais grato à vida, ou ser grato a essa oportunidade, a essa mudança que a vida vai estar trazendo para você, ao invés de enxergar só para isso que você tem aqui, ó. Aí ele tá olhando pra cá, meio com essa cara de entediado, de braço cruzado. É como se ele tivesse fechado. Ele não tivesse aberto a receber isso que vai chegar. Então, qual é o caminho que você precisa seguir? É seguir essa oportunidade que a espiritualidade vai estar entregando. É se abrir. Não é se fechar para isso só olhando para aquilo que interessa nesse momento. Ou para aquilo que para você talvez seja mais familiar. Ou para aquilo que você tem nesse momento. Talvez seja um caminho a seguir é olhar para essas novas oportunidades. E aqui o que que acontece? É ir atrás daquilo que te motiva, tá? Daquilo que te motiva, daquilo que te traz motivação. Aqui são pessoas que precisam se sentir autoconfiantes, tá? E aqui não é só autoconfiantes, mas sabe quando a gente se sente feliz com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente faz, né? Como é que chama? Não é autoestima. Talvez se auto-reconhecer, ter o auto-reconhecimento ou reconhecimento diante daquilo que nós somos, as oportunidades, ser grato, por que não? Mas aqui é se sentir completo. O caminho a seguir é algo que te traga motivação para que você venha se sentindo completo. E aqui, presta atenção, são pessoas aqui que, por que não, vão ter que vencer a preguiça. E é muito isso, é esse olhar de preguiça, de seguir o novo, porque tá mais confortável olhar para aquilo ali que eu já tenho, entende? Então, eu me sinto, é como se assim, ó, o que que eu senti? Esse olhar, não é o olhar de preguiça, mas é dessa falsa estabilidade, essa é a realidade, sabe? Quando aqui tá confortável e eu vou ficar aqui, aqui tá confortável, olha como ele tá sentado aqui, ó. Ele tá confortável nessa situação, ele tá curtindo aqui, né? Tá bem confortável nessa posição que ele tá. E isso pode gerar exatamente a preguiça para as mudanças que você deseja. Quantas vezes a gente se sente realizado diante do que a gente tá vivendo, ou aquilo ali tá tão cômodo, aquela situação pra gente, que a gente tem preguiça de mudar. Preguiça de encarar ou enxergar as novas oportunidades. Eu senti isso aqui, no conselho. Pare de se iludir diante eu vou falar assim, ó. O que que acontece aqui? São pessoas que têm uma tendência muito grande a se iludirem. Ó, vou falar o que que eu vi aqui, tá? Talvez se deslumbrarem demais com... Não é com as oportunidades, mas diante do que vocês vivem, ou aquilo que chega até você. Eu vou falar muito diante do que a gente vive, né? Porque aqui são pessoas que podem viver falsas projeções, né? Vocês podem projetar muito no outro, né? Ao que as pessoas te entregam, ao que as pessoas te oferecem. São pessoas que têm uma tendência muito de se iludirem aquilo que é ofertado a vocês. Mas não é essa oferta aqui que eu disse com relação à espiritualidade. Talvez sejam ofertados
como é que fala, mulher? Opções, né, aí no seu caminho, que vão te trazer essa falsa ilusão de se sentir completo. Ó, vê uma coisa aqui. Sabe, ó, eu vi um vídeo ontem, me lembrou muito isso. Sabe aquela coisa assim, ó, que a gente trabalha, né? Um exemplo. A gente trabalha para conquistar bens que com o tempo não vão fazer mais sentido pra gente. Então é assim, ó. Hoje eu tenho telefone marca X tal, porque é o que tá. Então eu vou lá, corro, me mato, me endivido, trabalho, com a falsa ilusão de que isso vai me completar. Amanhã, daqui um ano, daqui um mês, sai um modelo mais novo. Aí eu vou correr lá e vou comprar de novo. Com essa falsa ilusão, eu vou falar, né, mulher, de que isso também vai me completar. Só que na realidade nunca me completa. Porque eu vivo uma falsa ilusão. Entende? Isso. Então, pode ser dentro dos relacionamentos, pode ser diante de situações que vocês vivem, pode ser com essa aqui de... E assim, ó, esse exemplo que eu dei tem muito a ver com aquilo que a gente mostra ao outro, né? Então, muitas vezes, a gente nem quer só porque aquilo ali vai... Não, mas é pra mostrar o que eu tenho. É pra mostrar que eu tô na moda. É pra mostrar que eu tenho o carro do ano. Então, são as falsas ilusões da gente vir se sentindo completo. Que, na realidade, a gente não tá completo aqui. A gente não se sente completo. A gente tem uma tendência muito grande a se iludir aquilo que vem chegando no nosso caminho, tá? Pode ser aqui, ó, diante essa que vocês precisam seguir. Talvez algumas pessoas enxerguem oportunidades, né, em situações, oportunidades numa situação que na realidade não é uma oportunidade. Na verdade é uma falsa ilusão. É projetar aquilo que você deseja em cima de uma situação que não tem nada para te entregar. Senti isso aqui também, tá? E é bem isso, né? Porque olha aqui, ó, o 5 de espadas. 5 de copas. 2 5. Nossa, ó, presta atenção. Aqui é aquela sensação que eu vou falar quando a gente... Aqui a gente pode falar de estar sendo enganado. Pode. Pessoas que podem passar por enganadinho também pode. Mas aqui pode ser... Vocês, ó, por isso que essas falsas ilusões aqui. Tem aqui, vocês estão vivendo algumas rasteiras daí na vida, né? E algumas pessoas têm essa sensação... Ó, presta atenção. Sabe quando a gente se mantém naquela situação? A gente se sente vitorioso diante dela? Só que, na verdade, essa vitória... Falsa vitória, essa falsa sensação, essa projeção te traz mais dor, na realidade. É aquela vitória que, independente aqui, ó, se você conseguir resolver, se você conseguir arrumar essas estruturas, se você conseguir enfrentar as mudanças sem, assim, ó, esse caos sem mudar, você vai se sentir vitorioso. Mas, na verdade, você não vai. Você não vai, porque de alguma forma... Mesmo você sentindo que você venceu essa batalha, ou que você está conseguindo vencer essa batalha, isso daqui vai ser doloroso, isso daqui vai doer. Não tem como não dizer que não vai doer. E vocês podem estar vivendo exatamente situações assim, né? Aqui, por isso que essa falsa sensação de estabilidade, de vitória, aqui, que na realidade, né? Porque aqui, ó, tem 5 espadas e a situação pede que eu siga em frente, que eu me movimente, que eu ande, que eu mude. Não dá pra viver mais assim. Aqui como vocês estão. Por quê? Olha aqui, ó. Vocês estão no 5 de copas. Aqui é o 5 de copas, junto com o 5 de espadas. Então, assim, eu sinto que tá tudo bem, né? Aqui eu tô vitorioso, aqui tá bem. Aqui tá confortável, aqui tá cômodo, né? Só que no fundo, olha como vocês se sentem. Vazios. Tem um vazio aqui. Tem alguma coisa aqui que não tá legal. Que tá trazendo uma instabilidade no caminho de vocês. Por mais que vocês achem aqui, ó, que vocês estão vencendo essa situação, que vocês estão conseguindo seguir, na verdade não estão. Vocês não querem olhar aqui para as próprias emoções. Vocês não querem encarar elas, né? Vocês não querem encarar para isso daqui que vocês têm. Vocês não querem. As oportunidades que vocês têm ainda de seguir. Ou que possam te fazer completo nessa jornada. Não tem como. Nesse momento que vocês conseguem sentir, o que vocês conseguem olhar exatamente para essa sensação de falta. Tá faltando aqui, né? Tá faltando. De alguma forma tem alguma coisa aqui que tá faltando aqui para vocês, né?
O que que a mente de vocês aqui, gente? O que que eu vou dizer pra vocês? O que eu senti aqui, tá? Eu acho que vocês podem estar vivendo alguns conflitos, né? A mente de vocês tá um pouco conflituosa, né? Aqui, tá? Só que o que que acontece? Aqui, eu acho que vocês precisam entender que mesmo diante aqui, ó, das batalhas enfrentadas, ai, mulher, como é que fala? Desses conflitos que vocês estão vivendo, existe aqui a oportunidade, vão existir pessoas no seu caminho, é isso que a sua mente quer, tá? Aqui, para esse período. Que vão ter pessoas que vão estar capazes e vão estar dispostos a segurar sua mão diante a esses desafios, tá? Aqui, certo? Na verdade, eu acho assim, ó, que quando uma mudança precisa acontecer, quando a espiritualidade ela traz uma mudança, ela vai trazer pessoas para o nosso caminho que vão segurar a nossa mão naquele momento. E pessoas que não vão soltar ela, até a gente conseguir vencer essas batalhas, tá? Você não está sozinho aqui nesse caminho. E eu acho que você precisa enxergar isso, talvez nesse momento você não consiga estar enxergando, tá? Aqui, você precisa se sentir, e eu vou falar isso, tá? Como um ser completo. Porque aqui são pessoas que podem não estar se sentindo assim, né? Tá bom? E aqui, ó, o maior desafio para vocês é viver essa falsa sensação de segurança, esse fardo que vocês estão vivendo aqui. Não dá para viver assim. Não dá para viver assim. Aqui, vocês vão ter que encarar essas mudanças. Aqui é hora de seguir, tá? Tá bom? Porque essa situação tá pesada. O que vocês estão vivendo aqui não tá legal. Não tá fácil. A mente de vocês aqui, o desafio, que eu vou falar isso, né? Por mais que vocês possam ter vontade, tá? Aqui, vocês têm essa dificuldade, né? Em agir, em se movimentar. E isso tá pesado. Isso daqui tá desafiador. A vida pra vocês é um fardo. Talvez a sua mente encare, esteja encarando a vida, né? Assim, a maneira como você tá olhando a vida, o que a sua mente está trazendo, é como se você estivesse vivendo um grande fardo. É o que você... E aqui, o que que você precisa vencer? A preguiça. Porque isso daqui tá inconsciente, você não consegue enxergar, mas você tem preguiça de mudar. Por mais que você fale que não, sim, é preguiça. Porque é medo de sair da zona de conforto. Aqui são pessoas que podem procrastinar. E acabam deixando passar a oportunidade de estarem não é só mudando, mas estarem alcançando os objetivos ou as mudanças que vocês desejam. Aqui, tá? Não é, mulher? É muito isso. Existe uma preguiça de mudar. Existe uma preguiça no olhar. É preguiça de seguir. Aqui a maior preguiça de vocês aqui é seguir, né? É engraçado isso, né? Mas pode ser, mas eu acho que tá muito ligado ao medo também. Porque aqui o desafio é se movimentar, né? Vamos ver aqui o que que traz pra vocês com relação ao amor. Como é que vai estar a vida amorosa aí pros consulentes? Não só, eu falei pra esse, não só pra esse período de regência, mulher, mas pra esse novo ano astrológico deles. Aqui, ó, podem encarar como novo ano astrológico, acho que fica mais fácil. Talvez pra esse novo ano, né? Então, até aí vocês fazerem aniversário no próximo ano, tá? No próximo aniversário, tá certo? Aqui pros relacionamentos, né? Pro campo afetivo, que vem aqui pros cancerianos. Lírios. Olha, a gente vai estar olhando mais aqui. Fala mais aqui pra mim sobre essa carta dos lírios, pra mim, por favor. Fala mais aqui pra mim sobre ela. Ó, pra algumas pessoas é assim, ó, aqui, tá? Eu acho que pra a vida, assim, ó, pra parte afetiva de vocês, a gente fala de harmonia aqui, tá? Mas eu vou falar de algumas pessoas que possam estar
que não tem como não tá falando, né? Um pouco frias pra essa parte afetiva. Eu senti isso aqui, tá? Meio, não é frios, mas mais racionais. Presta atenção, pra quem tá dentro de um relacionamento, talvez o relacionamento pode viver, assim, ó, uma situação harmônica, pode ter essa falsa sensação, que é uma falsa, né? Pode estar vivendo uma paz, uma tranquilidade, uma harmonia. Só que o que acontece aqui? Vocês podem estar com o relacionamento, pode estar passando por uma fase fria. As coisas aqui estão bem frias, meio mornas. Não existe o calor da paixão para algumas pessoas. Pode estar passando por esse momento meio de frieza dentro da relação, tá? Para algumas pessoas, né? Para algumas pessoas, isso pode envolver os filhos. Se vocês têm filhos, por exemplo, então pode ter dado uma esfriada na relação, né? Aqui. A gente pode falar aqui de maturidade, tá? Também. Então, assim, ó, se você tá dentro de um relacionamento, aqui, principal, gente, é ser maduro, encarar as coisas de uma forma racional. Aqui não dá pra ser imaturo diante ao relacionamento. Então, como assim, ó? Tô passando por um momento de... O meu relacionamento tá meio frio, né? Ele esfriou. Não tá no ápice da paixão. Eu preciso entender aqui, tá? Porque o que acontece? A tendência, quando um relacionamento, ele vai amadurecendo, né? A maneira como a gente sente as coisas já não é mais da mesma forma. Eu acho que o próprio amor, ele esfria, mas ele acalma, né? É assim, é como se o amor desse lugar à paixão. Não vai ter como um relacionamento ele ser aquele fogo da paixão o tempo todo. Ele vai passar por altos e baixos. Ele vai passar por instabilidade, né? E a gente precisa ser maduro diante dos relacionamentos. Apesar daí da gente tá... Porque assim, o que acontece aqui? Aqui a gente fala de estabilidade. A gente fala de harmonia. A gente fala assim, ó, eu vou falar de uma tranquilidade, tá? As coisas, eu vejo as coisas tranquilas. Mas, porém, vocês não estão vivendo o ápice da paixão, tá? Para algumas pessoas pode ter até com relação à própria sexualidade do casal. Aqui pode estar bem envolvendo a parte sexual, né? Aí da vida do casal, tá? E aí vocês vão ter que ser maduros pra estar vencendo essa situação. Ou vocês... Porque assim, ó, se aqui tá bom, né? Vocês têm que entender que o relacionamento, ele vai entrar nessa fase mais morna, né? Não é, gente, não ter um toque, não ter paixão. Não, mas ele esfria. Ele deixa de viver aquele ápice da paixão. Para algumas pessoas, os filhos podem ter gerado isso. Porque o relacionamento muda, né? Ele muda. Fala pra mim aqui, quais são os desafios diante dessa relação? Fala aqui mais pra mim. Quais são os desafios diante dessa relação? Para algumas pessoas, a gente pode falar, presta atenção, pode envolver situações do passado. Para algumas pessoas, algumas bagagens, eu vou falar algumas situações que deveriam ter sido deixadas para trás, tá? E podem não ter deixado. Vocês podem estar trazendo bagagens dentro desse relacionamento que pode ter aqui, inclusive ter trazido, né, mulher, essa frieza. Para algumas pessoas, pode ser o afastamento também. Essa pessoa, ou vocês foram se afastando aos poucos, né? Lentamente houve um afastamento entre vocês aqui. Para algumas pessoas, pode ser a mudança, né? Essa pessoa pode ter mudado. Aqui a gente vai falar de... E vocês podem ter ido se afastando, né? Com o tempo. Ou... essa frieza aqui que vocês estão vivendo dentro do relacionamento, essa questão mais fria, pode ter, aos poucos, indo afastando, ter afastado, né? Ter trazido esse afastamento aí pra vocês, né? Foi algo assim que foi acontecendo, né? Ou pode ter se afastado, né? Isso trouxe e gerou mudanças, né? Pra dentro do relacionamento. E aí, o que acontece, gente? Aqui teria que dar um novo início. Nesse relacionamento, né? Teria que estar vivendo algo novo. Novo, assim, eu falo, é você trazer uma renovação. Esse relacionamento precisa ser renovado. Ele precisa ser renovado. Ele precisa de alegria. Ele precisa
É de alegria, mas ele precisa de motivação. Fala que como eles devem agir pra mim, por favor. Nossa Senhora. Vocês entenderam, né? Aqui. Se tem um afastamento dentro dessa parte mais da sexualidade do casal, gente, aqui é... Vocês entenderam que foi sem querer, gente, que eu fiz esse sinal. Mas aqui é isso, tá? Vocês entenderam, né, gente? Botar fogo na lenha. Aqui precisa botar fogo na lenha. Aqui precisa trazer mais a sexualidade aqui pra dentro, tá? Precisa. Eu pensei numa coisa. Gente, quem sabe? Trazer uns movimentos, uma coisa mais selvagem, né? Mais selvagem. Se às vezes tá frio, calma, né? Colocando um limite aí dentro da situação, nada de agressão física, tá, gente? Aqui, a menos que vocês gostem, né? Aí eu não posso falar nada. Não tô aqui pra me meter aí na vida do casal, mas aqui não tem o que tem que falar, não. Aqui sim, né, mulher? E aqui vocês precisam mudar a energia do relacionamento também. Aqui precisa mudar essa energia. Ver pra onde vocês estão direcionando a energia também dentro do relacionamento. Tem isso aqui também, pra onde e como vocês estão usando a energia de vocês. Essa energia aí, ó, o que tá tirando? O que tá trazendo esse afastamento dentro dessa área? Vocês precisam, tá? E aqui, gente, é investir no Vucu Vucu, tá? A trazer uma renovação aí dentro do relacionamento. Se você está solteiro, fala das coisas, talvez vocês estejam passando por um período de renovação, tá? Para algumas pessoas aí. Né? Talvez as energias dentro dessa área afetiva possam vir se renovando, tá? Pode vir se renovando. Talvez você entre em um momento de mais equilíbrio, né? Aqui, de mais maturidade dentro do relacionamento, tá? Vocês encarem os relacionamentos de forma mais madura, menos instáveis, né? De uma forma menos imatura. Para algumas pessoas, a gente pode falar de mudança, tá? Você pode viver uma nova oportunidade, aí um recomeço dentro dessa área para quem não tem ninguém. Isso pode envolver uma mudança territorial para algumas pessoas, uma viagem, né? Você pode conhecer alguém através de alguma viagem, né? Que para algumas pessoas é momento de seguir, tá na hora de seguir em frente. Conhecer novos destinos. Aqui, você pode conhecer alguém através de uma viagem, né? Aqui. Fala mais pra mim aqui sobre essa carta do chicote. Pra quem é? Isso vai mudar a energia. Vai trazer uma mudança, inclusive na sua própria energia. Ou numa energia que podia estar trazendo sofrimento pra dentro. E pra vocês que estão casados também. Renovar essa energia que tá trazendo conflitos, confusão, brigas pra dentro do relacionamento. Precisa mudar essa energia aqui, tá? Fala pra mim sobre essa carta de chicote aqui pra quem tá solteiro. Fala mais aqui pra mim sobre a carta de chicote. Ah, meu Deus. Gente, presta atenção. Pra você que tá solteiro. Gente, eu falei que era Vucu Vucu. Eu falei que era Vucu Vucu aqui. Aqui é investir. Vocês estão casados, gente, pelo amor de Deus. Bota fogo na lenha aí. Bota fogo na fogueira. Coloca um fogo aí nesse relacionamento. Que não tem como, gente. Não tem como. Eu falo, o que eles devem fazer? Além de sair chicote, elas me trazem a carta da cobra. Vocês já entenderam aqui, né? Aqui invista na pombagira. Gente, pra trazer autoconfiança, né? Pra dar um sex appeal. O resgate da autoestima. Por que não? Pombagira é muito bom pra isso, né? A gente sabe que é pra gente ganhar confiança com relação a nós mesmos, né? Pra trazer as mudanças, ó, as transformações necessárias aqui. Porque é isso mesmo, ó, vai ter uma renovação com relação a essa energia, tá? Alguma coisa vai se transformar, essa energia, né? Dentro dessa parte afetiva pode estar mudando. E aí, ó, vocês vão estar vivendo algo quente. Aí, vocês podem conhecer alguém dentro de uma viagem, de alguma mudança que vocês vão fazer. Aí que o bagulho vai ser louco. Vai ser tico-tico no fubá, aqui. E se você tá solteiro, ou se você é casado, aqui é investir no sex appeal. Aqui é investir na... Ai, meu Deus. Como é que fala aqui? É engraçado. Eu senti uma coisa aqui, tá? Se você pode estar com a libido um pouco baixa, procure entender essa questão aqui,
tá? Com relação à sua própria Libra. Talvez tenha que mudar alguma coisa com relação a essa energia, que talvez essa energia também não esteja bacana, tá? Mas aqui é isso, gente. Vai trazer aqui, para algumas pessoas, podem conhecer alguém dentro de uma viagem, aí, alguma coisa que vocês vão fazer que o bagulho aqui vai ser quente. Isso vai trazer uma renovação para a vida afetiva de vocês, que olha só por Deus. Aqui fala para mim com relação ao financeiro. Como é que vai estar o financeiro deles aqui? Trabalho, né? Carreira, finanças. Financeiro a gente pode falar, ó, de nova oportunidade. A gente pode falar de renovação para algumas pessoas. Vocês podem estar passando, renovando algo dentro dessa área do trabalho. A gente pode falar de mudanças, de inovação dentro da parte financeira também. Mas aqui, ó, eu vou falar, seguir a mesma linha, gente. É agir, é lidar o dinheiro de forma madura, não imatura, tá? Tá? A gente não pode, como é que fala? Aquilo, ai, gente, tem um nome. Quando a gente, não é subestima o dinheiro, mulher, não é isso. Sabe quando a gente não dá valor ao dinheiro que a gente tem, agindo de forma imatura, tá bom? Aqui eu diria isso, tá? Mas vocês podem estar passando por alguma renovação, alguma nova fase dentro dessa parte financeira de carreira. Fala mais aqui pra mim sobre essa carta da criança. Outra coisa, tá? Bote alegria, entusiasmo em tudo que envolve o seu trabalho, sua carreira e suas finanças. Tá bom? Não maldiza o seu dinheiro, não reclame do seu dinheiro, não reclame do seu emprego, né? Assim, tente se motivar diante de tudo aquilo que possa estar envolvendo a sua vida financeira, tá bom? Ela precisa de renovação, eu vou falar, ela precisa de alegria, precisa de motivação. Por mais difícil que esteja, tá? Tá certo? Aqui eu vou estar falando isso. Fala mais aqui sobre essa carta da criança, aqui no financeiro deles. Oh. Isso, gente, vai te trazer bons frutos. É uma renovação financeira. A gente vai falar de renovação financeira aqui, tá? Mas cuidado aqui, ó, eu vou trazer um ponto, tá? Também, que eu acho importante. Aqui é importante não apenas olhar para a parte material, tá? Aqui não dá para olhar só para o material. Aqui vocês precisam se sentir motivados e fazer algo que te traga alegria, que te traga motivação, que você seja feliz, tá? Porque algumas pessoas podem ficar com excesso de apego no dinheiro e esquecerem que pra gente, as nossas finanças, o nosso trabalho, a felicidade, a alegria faz parte, né? Se a gente começa, a gente vai trabalhar desmotivado e sem alegria, isso acaba prejudicando a nossa vida financeira de alguma forma, tá? Fala pra mim os desafios aqui, pra essa área financeira. Para algumas pessoas pode ser a comunicação. Podem trazer desafios aqui diante de documentos, papeladas, então tome cuidado, tá? Cuidado com mensagens que possam vir através de e-mail, por isso que eu falei, ó, promoções, sabe tudo aquilo que você recebe por e-mail, que de alguma forma pode fazer você gastar meio que por impulso, de forma imatura, tá? Eu vou falar isso aqui. Eu diria muito, organize papéis e documentos aqui, tá? Para algumas pessoas, a gente pode falar de comunicação, a forma como você se comunica, como você comunica com o seu dinheiro, né? Mas, gente, aqui é o maior alerta, tome cuidado com tudo que chegar para vocês de mensagem. Não assinem nada, não assine nada, nenhum contrato, nenhum documento sem que vocês leiam, tá? Para que isso não te traga prejuízos aí no seu caminho, tá bom? Eu vou estar falando isso. Cuidado ao assinar contratos. Se puder, organize tudo que tenha essa questão de papelada, tá? Pra vocês, porque assim, ó, a gente fala de renovação, pode estar chegando uma nova oportunidade para algumas pessoas, né? Aqui. Também a gente vai falar disso. Como vai desenrolar aqui essa área financeira de carreira aqui deles? Ó. Tem alguma coisa aí que pode estar chegando, que pode estar mexendo com as emoções de vocês. A gente fala, ou vocês vão dar mais vazão à emoção, aquilo que te traz alegria, que te traz felicidade, né? Para algumas pessoas pode ser isso aqui.
Eu sinto aqui como se vocês fossem se sentir felizes diante ao que vocês vão fazer, tá? Ou vocês vão se motivar mais diante ao trabalho. Isso vai trazer, de alguma forma, mais dinheiro para vocês, mais sucesso, mais conquistas, né? Aqui por não, mais vitórias dentro dessa área financeira, tá? Para algumas pessoas, tá? Deixa eu só ver um negócio aqui com relação a esses desafios. Ó, para algumas pessoas pode chegar, cuidado com mensagens ou documentos. Ó, se você tem empresa, cuidado com notificações ou documentos que possam chegar, que possam envolver a empresa, a estrutura da empresa. Cuidado com... olha, me veio aqui notificações que podem chegar, tipo assim, ó, de polícia, delegacia, para algumas pessoas, né? Nossa, gente, cuidado com documentos, tá? Se vocês derem falta de algum, faça boletim de ocorrência, qualquer coisa assim. Eu senti isso aqui, tá? Organize seus documentos. Se você der falta de alguma coisa, procure a polícia, faça boletim de ocorrência, sabe? Coisas assim, tá? Se você perdeu documentos, inclusive, não deixe de fazer isso, tá? Porque isso pode trazer algum desafio aí pra vocês. Alguma coisa que envolva isso. Para outras pessoas, ó, presta atenção. A gente falou da questão da dificuldade de se comunicar. Porque são pessoas que podem ter dificuldade, né, de comunicação. Vocês podem ser pessoas, ó, por vocês estão instáveis. Para algumas pessoas, vocês podem estar se isolando bastante nesse momento. Se afastando de algumas situações, né? Vocês estão se afastando. E aqui, o maior desafio pode ser na forma como você se comunica, como você tem se comunicado. Você pode tá se isolando demais e tá deixando de se comunicar. E nisso você pode perder oportunidades aqui, tá? Porque alguma coisa pode vir através, né? Também para algumas pessoas. Mas organize os documentos de vocês. Se vocês derem falta de alguma coisa, façam o que vocês tenham que fazer. E tome cuidado, tá? Com assinar contrato... Essas coisas, não abram nada que chega por e-mail, toma um pouco de cuidado com tudo isso que chega assim, tá? E-mail, mensagens, enfim, tá? Isso pode estar gerando alguma questão que possa envolver, ó, delegacia, polícia, justiça, tá? Então, toma cuidado com relação a isso, tá? Aqui pro espiritual deles, por favor. Gente, não tem jeito. O espiritual, a gente fala de mudança. Vocês precisam de alguma mudança aí nos caminhos espirituais de vocês, tá? Talvez vocês podem ter se afastado bastante da espiritualidade. São pessoas que podem estar afastadas da espiritualidade aqui, tá? E é engraçado que eu senti aqui que algumas pessoas têm algumas bagagens aí do passado que vocês vão ter que enfrentar. E vocês podem estar afastados da espiritualidade de alguma forma. Fala mais aqui pra mim sobre essa carta do navio. Ou a espiritualidade vai estar te afastando de algumas situações, né? Pode ser diante as mudanças e vai te trazer mudanças. A espiritualidade vai te trazer mudanças também. Fala mais sobre a carta do navio. Ó. Ela vai te... Eu vou falar isso, ó. Ela vai te ajudar a te afastar os seus bloqueios, ou tudo aquilo que vem bloqueando sua vida, aquilo que vem trazendo desafio, tá? Aí no seu caminho, tá? Para que essas mudanças possam chegar. Aqui a gente fala de uma lentidão. Vocês podem viver, ou pode ser que as coisas para vocês sejam muito lentas, né? As coisas demorem a estar se materializando, mudando, vocês conquistando as coisas. Aqui vocês podem ter um caminho lento, né? Diante das situações aí, tá? E aqui a gente fala de mudanças, tá? A espiritualidade fala de mudanças que vão estar chegando no seu caminho, que vão te trazer desafios. Podem ocorrer alguns obstáculos, tá? Mas é engraçado que essas mesmas mudanças que vão chegar, elas também vão estar te afastando de muitas coisas que podem estar deixando a sua vida parada, estagnada,
que deixam a sua vida lenta, ou impossibilitam realmente que ela venha mudando. É como se ela fosse afastar os obstáculos, ou aquilo que pode estar trazendo obstáculos aí dentro da sua vida, tá? Ou até mesmo para dentro da vida espiritual, tá? Se você tá afastado, aqui a gente vai falar de que talvez, para algumas pessoas aqui, ó, vocês precisem, tá, como é que fala assim, mulher? Como se vocês precisassem estar, vou falar assim, ó, se consolidando ou consolidando mais, estruturando mais espiritualmente, tá? Só dessa forma vocês vão estar conseguindo vencer os desafios e os obstáculos, tá? E eu não falo de religião aqui, eu falo como estrutura espiritual, você como ser, tá bom? Fala mais aqui pra mim os desafios dentro da espiritualidade. Aqui os desafios, ó, a gente vai falar alguma coisa com relação à parte, assim, ó, de iluminação espiritual. Tem alguma coisa aqui que tá trazendo obstáculo para que vocês venham vencendo os desafios. Pode falar de falta de clareza aqui para algumas pessoas diante ao mental, né? Por isso que vocês sentem essa preguiça, essa dificuldade de agir. Porque aqui tem muito a ver com o mental, né? De vocês. Talvez possa trazer alguns bloqueios diante a essa parte, né? Aqui isso traz como se você se fechasse. Algumas pessoas se bloqueiam. Aqui vocês precisariam estar se iluminando espiritualmente. Fala mais aqui pra mim sobre a carta do Sol. É isso mesmo, gente. Tá, porque, ó, isso inclusive pode estar prejudicando vocês até dentro da própria área financeira. Ou de trazer abundância, de vocês terem uma vida mais abundante. De vocês reconhecerem o seu próprio valor. Aqui são pessoas que podem não estar reconhecendo o seu brilho, o seu próprio valor, né? Vai ter que deixar algumas bagagens no passado. A espiritualidade vai estar te convidando a isso. Só dessa forma você vai vencer esses desafios. Algo que te bloqueia de estar vencendo, né? De estar reconhecendo o seu próprio valor. São pessoas aqui que podem não estar reconhecendo o seu próprio valor. A sua própria luz, o seu próprio brilho. E a espiritualidade quer que você se ilumine, que você se enxergue como esse ser valioso, porque você tem valor aqui para a espiritualidade. E muito valor. É isso que ela quer que você enxergue, o seu próprio valor. E não porque não o seu próprio valor aí perante a espiritualidade, principalmente se você veio se afastando ou tá afastado aqui da espiritualidade de alguma forma, tá? Deixa eu ver aqui. Traz pra mim aqui um conselho. Eu vou pegar aqui no oráculo dos animais mesmo, que esse vídeo ficou longo. Traz aqui pra mim, mulher, um animal aqui de poder. A gente pega uma frasezinha ali pra vocês. Um animal de poder aqui pra eles. Morcego. Acho que é um morcego. É um morcego. Deixa eu pegar uma frase. Vou pegar duas, né? Sempre vou pegar uma daqui, vou pegar uma daqui. Da frente. Morcego. Atua com a energia do renascimento. Os morcegos são adaptáveis pelos sentidos. O símbolo é transpor o eu interior para tornar-se inteiro com o seu eu superior. Abandonar hábitos velhos para iniciar o novo, com discernimento nos sentidos ocultos. O que eu disse? Eu sou a habilidade dos sentidos e da intuição. Eu sou o poder avaliador de tudo que me cerca para o ressurgir no meu melhor. Eu sou o comportamento e pensamento pleno, sempre renovado. Aqui um morcego, tá? Vocês, eu nem sei se dá pra vocês lerem assim, porque fica, pra mim aparece invertido. É ruim. A frase. Muito boa notícia para você. Todo esse tempo em que você plantou já está no fim. A hora da colheita se aproxima. Valeu todo o tempo e esforço. Esse grande amor está a um passo de ser verdade. Ah, já te falou mesmo ali de algumas pessoas, hein? Sabe o que precisa?
um jantarzinho à luz de velas, ou um passeio de mãos dadas. Ó, aqui tá falando muito de relacionamento, hein? Você, mais do que ninguém, saberá conquistar um grande amor. Vai em frente. Eita, canceriano. Tá falando de amor aqui pra vocês. Deixa eu ver se sai alguma outra coisa. Aqui. Vamos pegar esse daqui. Aí. É uma só. Posso ver no seu futuro logo adiante alguém trazendo aos seus problemas uma solução. Lembra que eu disse que você não vai ter sozinho? Vai ter mãos que vão estar aí dispostas a te ajudar, né? Vão ter pessoas aí que vão estar dispostas a segurar a sua mão. E você vai entender que nesse mundo a gente nunca tá sozinho. Na verdade, a gente tá sempre ligado, né? Nós fazemos parte de um todo muito maior, né? E sempre a espiritualidade vai encontrar uma forma de estar ajudando a gente, tá bom? E é isso, gente. Que assim seja. Até a próxima. Beijos, gente. E aí, no próximo vídeo, eu vou já trazer as tendências pro mês de julho, tá bom? E para vocês, cancerianos, um ótimo novo ciclo, né? Vamos falar de um novo ciclo, então, um ótimo novo ciclo para vocês. Que vocês consigam vencer esses desafios, tá? Enfrentem essas mudanças. E é momento de seguir em frente, tá? Chegou aí o momento de deixar aquilo que não dá mais para trás e seguir aí, reconhecendo o seu próprio valor. Que esse novo ano astrológico traga muita paz, muita saúde, muita estrutura, a realização de sonhos, o amor, né? A harmonia na vida de vocês e o equilíbrio. Por que não? Que vocês possam se equilibrar, possam se sentir mais seguros, reconhecendo o seu próprio valor, tá certo? Beijos e até a próxima.